Boa tarde, gente, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Deixa eu apresentar esse pessoal aqui, ó. Esse menino que tá super animado aqui com o pirulito na boca. Ele tá meio assim porque ele é corintiano e o Corinthians tá indo mal, né? É isso? É corintiano? Sou Você é corintiano o quê? sofredor. Nem sempre ele é assim, viu? É que nem sempre o Corinthians perde assim tanto, né? Essa é a Gabriela, nossa primogênita. Quer dar um oi aí pra alguém? Não? Essa é a Gisele, minha esposa, né? Essa é a minha família. Eu louvo a Deus por eles estarem comigo hoje aqui. Deus abençoe vocês, viu? O Lucas tem... Quantos anos você tem, filho? 9. 9 anos, a Gabriela tem 11 e a Gisele tem... Não vou falar não, senão vai ficar brava comigo. Maravilha. A gente saiu hoje, na hora do almoço lá de Cornélio Procópio, e chegamos aqui em Maringá, um clima bem gostoso, está bem parecido lá com Cornélio, um calorzinho bom, né? Maravilha. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito honrado pelo convite. Agradecer aí ao pastor Eduardo, a Shirley e toda a família pastoral. O Bachega, o pastor Tiago, o pastor Jonathan. Uma galera que eu já conheço há algum tempo. Outros que eu conheci no Júlio para Jesus. Tinha uma galera muito bacana de Maringá no Júlio. Quem que de Maringá que estava no Júlio para Jesus? Deixa eu ver. Povo abençoado, né? E outros que a gente já conhece aí eu ia falar de outros carnavais, mas é verdade, outros carnavais por causa dos acampamentos de carnaval, né? A gente encontra muita gente nos acampamentos e conhece muita gente nos acampamentos da igreja. Eu sou metodista desde 1 ano de idade, então desde que eu me conheço por gente, eu frequento acampamentos da igreja metodista e a gente acaba conhecendo bastante gente, né? Muito bem, quero compartilhar algumas coisas com você da parte do Senhor aqui, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia, então, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e o capítulo que eu quero compartilhar com você é o 15, Lucas 15, tá? Aleluia, glória a Deus. Deixa aberto aí em Lucas 15. Eu queria que você tivesse assim bastante disposição para ouvir aquilo que Deus tem para compartilhar no teu coração hoje. Que você tivesse bem aberto, sabe, como um coração realmente pronto para receber a semente do Evangelho. Eu gosto muito do episódio do Antigo Testamento, quando Moisés ele entra na presença de Deus. Eu gosto muito do texto porque o texto diz que Moisés, quando estava entrando na presença de Deus, algo sobrenatural já estava acontecendo ali, porque todas as vezes que a gente entra na presença de Deus, algo sobrenatural tem muito para acontecer. Você crê nisso também, em nome de Jesus ou não? Eu creio. Eu creio que na presença de Deus tem sempre algo sobrenatural para acontecer. E Moisés estava para entrar na presença de Deus, diz que tinha uma sarça que ela estava queimando, mas ela não se consumia, porque tudo aquilo que pega fogo é natural que comece a se consumir, que comece a, de alguma maneira, perder a sua força. Mas a sarça não se consumia. E diz o texto que quando Moisés estava chegando perto daquilo, ele ouviu uma voz. E a voz diz para ele assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde você está pisando é santo. E tirar as sandálias para entrar na presença de Deus é tirar as nossas estruturas, é tirar aquilo que está debaixo dos nossos pés, é aquilo que é alicerce para nós do ponto de vista humano. Eu não posso entrar na presença de Deus com os meus alicerces humanos. Eu não posso entrar na presença de Deus com aquilo que eu tenho já tudo arquitetado, sabe, ao longo da minha história, ao longo da minha vida. Quando eu entro na presença de Deus, eu deixo de lado todo aquele arcabouço humano, eu entro desprovido de tudo isso, a fim de que Ele possa, de fato, de verdade, alcançar o meu coração como Ele quer. Porque só assim eu vou me expor a Ele como Ele quer que eu me exponha. Porque é assim que acontece na
na nossa vida quando a gente vai ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos expor a ela sem reserva nenhuma, tirando as sandálias dos nossos pés. Então eu queria convidar você nessa tarde para fazer isso, para você tirar a sandália dos seus pés, para você entrar descalço na presença do Senhor, para você entrar com o teu coração totalmente sensível àquilo que Ele quer falar ao teu coração, para que Ele possa ministrar a você como Ele quer. Porque às vezes nós vamos criando uma maneira, né, de como Deus tem que agir, e Deus não age da maneira que a gente quer, Ele age como Ele quer, porque Ele é Deus. Isso é maravilhoso da parte dEle, porque Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. Então que a sua expectativa nessa tarde seja essa, que Deus faça conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, mas que você esteja muito aberto para isso, em nome de Jesus. Pode ser assim, amém? Muito bem. Evangelho de Jesus, então, como eu disse para você, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 15, e eu quero ler apenas o verso 17. Lucas 15, 17. Esse é um versículo da história mais conhecida do mundo, pelo menos a história do evangelho mais conhecida no mundo é essa, que é a parábola do filho pródigo. E eu quero ler com você o verso 17, que diz assim, ó. Você achou aí, amém? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou ler mais uma vez, tá? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quero orar com você sobre a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra que é santa, pois provém de um Deus que é todo santo, palavra poderosa, pois provém de um Deus que é todo poderoso, palavra viva, que provém do Deus que é autor e consumador de toda a vida. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa produzir em nós aquilo que Tu queres. Senhor, nós estamos aqui totalmente entregues, disponíveis para o Teu agir e para o Teu operar. Senhor, nós nos juntamos aqui não para outra coisa, mas para ouvir a Tua voz. E nós reconhecemos que a pessoa mais importante neste lugar é a pessoa de Jesus Cristo, é o Teu Espírito Santo. Então nós Te entronizamos como Tu, Pai amado, precisa ser entronizado. Nós Te damos toda a honra, nós Te damos toda a glória, e assim como Tu estás entronizado neste lugar, e o Teu Espírito Santo entronizado, Pai amado, no meio dos louvores, enquanto nós cantamos aqui, também, Pai amado, entronizado na palavra, que os nossos corações e as nossas mentes não encontrem, Pai amado, resistência, que nós possamos, Senhor Deus, pelo contrário, estarmos totalmente abertos, sensíveis, dispostos, e que a Tua palavra, ao entrar no nosso coração, como uma semente que cai na terra, ela possa germinar, e ela possa produzir frutos, porque a nossa intenção ao ouvir a Tua palavra não é simplesmente sermos espectadores dela, mas nós queremos, Pai amado, ser homens e mulheres que possam professar a Tua palavra, possam cumprir a Tua palavra, que a Tua palavra através de nós possa alcançar outras vidas, Pai amado, que a Tua palavra, uma vez que nos transforma, possa ser poder transformador na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas, Pai amado, ter uma informação, nós queremos ter uma palavra rema, nós queremos ter uma palavra, Pai amado, transformadora nas nossas vidas, Senhor Deus, uma palavra que nos impulsione, e que uma vez que a Tua palavra encontre morada em nós, nós possamos dar a resposta certa para a Tua palavra. Sabe, Deus, nós não queremos, Pai amado, viver uma vida toda vindo para a igreja, ouvindo palavra, levantando as nossas mãos, adorando ao Senhor, mas sem experimentarmos da plenitude que o Senhor tem para oferecer para nós. Então nós queremos Te pedir isso, nós estamos dispostos a fazer o que for preciso, o que for necessário, mas nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós não nos contentamos com 10%, 50% ou com 99%, nós queremos tudo aquilo que o Senhor, na Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, revelou aos nossos corações e que o Senhor tem disponível para nós. Então nós queremos tudo, Senhor. Então nos transborda, Pai amado, porque é isso que nós queremos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1888 tinha um sujeito chamado Alfred Nobel, e ele foi o inventor da dinamite. Ele era um químico, ele começou a estudar sobre a nitroglicerina, e os estudos dele foram se aprofundando, e ele então inventou a dinamite. Em 1888, esse cara estava sentado na casa dele, e um periódico francês, ele sempre noticiava os acontecimentos da semana, e nesse periódico também saía o obituário das pessoas que tinham falecido nos últimos tempos, nos últimos dias, na semana anterior ou naquela semana. E o Alfred Nobel, quando ele pegou esse periódico, esse jornal, o jornal estava narrando no obituário a sua própria morte. O jornal tinha confundido, na verdade, ele com seu irmão. O irmão dele tinha falecido, mas o jornal tinha confundido, tinha colocado o nome dele lá, e colocou assim: morre o mercador da morte. Alfred Nobel morreu, inventor da dinamite. Graças a ele muitas pessoas morreram, outras pessoas ficaram com membros do seu corpo totalmente dilacerados, perdidos, motivo de sofrimento e choro para muita gente. E quando ele olhou aquilo, ele caiu em si. Ele falou assim: eu não quero ser lembrado como o mercador da morte. E ele teve uma virada, uma guinada radical na vida dele. Ele pegou toda a fortuna que ele tinha constituído através da venda e da criação da dinamite. Esse cara tinha muitas empresas, e ele então investiu todo esse recurso para ser um proclamador da paz. Não é à toa que hoje existe um prêmio que leva o seu nome, Prêmio Nobel da Paz. O poder de cair em si é transformador na vida de um ser humano. É só quando o ser humano realmente cai em si que ele tem a possibilidade de olhar para trás e ver aquilo que estava acontecendo na vida dele, ou aquilo que está acontecendo na vida dele, e o que pode acontecer a partir do momento que ele se percebeu, que ele se viu como ser humano, como gente, como pessoa que não está mais com os seus olhos vendados, mas como alguém que teve a possibilidade de abrir os seus olhos e enxergar muito mais do que o mundo quer que a gente enxergue, ou enxergar muito mais do que o inimigo das nossas almas quer que a gente enxergue. Olha, existe uma condição genérica que a gente fala sempre para alguém, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, alguém dizer para você: Deus tem um projeto na sua vida. Quem já ouviu alguém dizer isso para você? Olha, Deus tem uma obra na sua vida, hein? E isso é uma verdade. Deus tem uma obra na nossa vida, mas também é uma verdade que Satanás tem uma obra para a nossa vida. E Jesus diz isso lá em João 10:10, o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aí são dois extremos totalmente opostos. Um que quer nos dar uma vida e uma vida abundante, que abrir os nossos olhos para perceber que essa vida abundante existe, que ela é possível, e um outro extremo que quer matar os nossos sonhos, quer destruir as nossas possibilidades, ela quer cortar todo tipo de possibilidade da gente avançar na nossa vida, a gente ser feliz. E só vamos descobrir isso quando a gente cair em si. Quer ver só? Quantas pessoas que eu e você conhecemos, ou talvez até aconteceu com a gente, ou talvez pode ser que está até acontecendo com alguém, a gente fala para a pessoa assim: não faz isso que vai dar errado. Se você continuar nesse caminho aí, não vai dar certo para você. Se você continuar trilhando aí, desse jeito, essa trilha que você está indo, você vai se dar mal. Mas a maioria das pessoas, quando ouvem isso, estão cegas espiritualmente falando, elas batem no peito e dizem assim: eu sei o que eu estou fazendo. Quantos aqui já disseram isso alguma vez? Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu ver, vamos confessar o pecado. E quantos de nós pudéssemos voltar atrás nesse dia para fazer diferente, voltaria? Deixa eu ver. É óbvio, né, que a gente voltaria. Porque o ser humano é assim, essa é a condição humana. A condição humana é de uma cegueira espiritual. A condição humana, longe de Deus, longe de Jesus, é de não conseguir enxergar aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas, que é esta vida abundante. Então o ser humano ele precisa cair em si. O cair em si é revelador. É quando a gente chega no estágio onde a gente se olha no espelho e percebe: eu não posso continuar andando por esse caminho. E a partir disso eu queria pelo menos compartilhar com você 3 conexões que são fundamentais para que a gente possa cair em si, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, para que nós possamos ser transformados e para que uma vez que nós nos olharmos e nos transformarmos, nós possamos avançar no propósito que Deus tem para cada um de nós e viver aquilo que Deus tem para nós. Então eu queria apontar para você 3 conexões que são fundamentais, e a gente vai discorrer essas 3 conexões no texto do filho pródigo.
primeira conexão é a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o Criador. A gente fala tanto nos últimos tempos, né, de conexão, né? Se não está conectado, parece que perde a graça, não é assim? Você vai para um lugar hoje que não pega a internet, como é que você fica com o celular? Tem gente que fica até em abstinência, começa a tremer assim, né? Porque precisa estar conectado, né? A gente precisa estar conectado. E eu quero então dizer para você que a principal conexão que a gente precisa ter, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa cair em si, e para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós e sermos transformados no propósito do Senhor, é a nossa conexão com Deus. Então eu queria que você que está anotando aí, anotasse o seguinte: Deus é, você que está anotando, né, na primeira pessoa, Deus é minha fonte de vida. Porque Deus é a tua fonte de vida. E só desfruta quem entende, né, gente? Não é verdade? Só desfruta quem entende. Você pode ter o celular mais tecnológico do planeta, você pode ter a televisão mais moderna, o carro mais potente, mas se você não souber como utilizar aquilo, você não vai conseguir desfrutar daquilo na sua essência ou na sua totalidade. Não sei você, mas acontece às vezes comigo, estou tentando mexer alguma coisa no celular, e aí peço ajuda para os universitários, que na verdade são os primários, né? Porque a molecadinha mais nova sabe mais do que a gente, né, dessas tecnologias. E quando eles falam assim, pastor, é só fazer isso aqui, eu falo, uau, né, descobri, estava ali na minha mão. Mas como eu não tinha entendimento, eu não desfrutava. Então só consegue desfrutar quem entende. Então se você não entender que Deus é a tua fonte de vida, você não consegue desfrutar dessa conexão. E essa é a conexão mais importante da existência humana, é a conexão com o Criador, conexão com Deus. Por quê? Porque Ele é a minha fonte de vida. E eu não posso estar desligado da minha fonte de vida, porque pensa comigo, tudo aquilo que é desligado da sua fonte de vida, morre. Pensa assim, ó, uma árvore, né? A gente está na frente de um parque maravilhoso. Quando eu pego uma árvore daquela ali, eu tiro ela da terra, a terra é a fonte de vida dela. O que vai acontecer com a terra, se eu cortar ela da terra, com a árvore? Vai acontecer o que com ela? Ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque ela foi desligada da sua fonte de vida. Quem gosta de pescar aqui? Tem alguém que gosta de pescar? Vai lá pescar. Tirou o peixe da água. Depois de um tempinho, o que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi desligado da sua fonte de vida. Então tem que entender isso. Eu não posso estar desligado da minha fonte de vida. Eu não posso estar fora de conexão com Deus, porque uma vez que Ele é uma fonte de vida para mim, e eu me desligo dele, eu corro o risco de morrer. Mas aí você fala assim, puxa vida, então se eu não estiver com Deus, é morte natural? Em alguns casos pode até ser, mas é a morte espiritual. E você sabe que o que mais me choca, não é a pessoa morrer aos 80 e ser enterrada aos 80, mas é a pessoa ter morrido aos 40 e só ser enterrada aos 80. E a gente olha para a sociedade que a gente vive, está cheio de gente assim, que já morreu há muito tempo e só está esperando o prazo para ser enterrado. Porque um dia lá atrás foi desligado da sua fonte de vida, foi desligado de Deus. Primeira conexão e mais importante que o ser humano tem é com Deus, porque Deus é a sua fonte de vida. Bom, tem muitas pessoas que não têm essa conexão com Deus porque ainda não tiveram o privilégio de ouvir acerca dele, na proporção que a gente já escutou uma vez. Talvez o bem que um dia foi compartilhado conosco, não foi compartilhado com essa pessoa. Então, nós somos instrumentos de Deus para que essas pessoas que não têm conexão com o Criador, que não têm conexão com essa fonte de vida, possam ter conexão. Então eu quero estimular você, uma vez que você entende que Deus é a tua fonte de vida e que você precisa ter conexão com Ele, que você seja instrumento nas mãos dEle, para que outras pessoas possam ter essa conexão. Então tem pessoas que ainda não têm conexão com Deus. Tem pessoas que ainda não têm. E nós vivemos num planeta, e não sei se você sabe, mas grande parte do planeta ainda sequer ouviu falar a respeito de Deus. Sequer ouviu falar a respeito de Deus. Mas não é só comunidades ribeirinhas, não é só pessoas em países muçulmanos, não. Mas é pessoas aqui, na sua cidade. Pessoas de bem pertinho de você, que ainda não tiveram oportunidade de ouvir falar deste Deus fonte de vida, deste Deus que é excelência em amor, deste Deus que é rico em perdoar, deste Deus que quer dar uma nova oportunidade para o ser humano. Tem muitas pessoas que não ouviram ainda falar desse Deus. Muita gente já ouviu falar de Deus, mas de um Deus carrasco, de um Deus punitivo. E muitas pessoas não querem ter uma conexão com Deus,
Porque tem essa impressão de Deus, de um velhinho de barba branca, sentada num trono, com um baita de um cajado na mão, doido para dar cajadada nos outros e bater em alguém. É por isso que quando a gente vai falar a respeito de paternidade de Deus, a gente fala assim, não, eu não quero esse como meu pai, não. Porque eu não quero essa sensação de que eu vou ser punido. Então nós precisamos entender e sermos instrumentos de Deus para levarmos essa conexão tão significativa desse Deus que é amor, desse Deus que é perdão, desse Deus que dá uma chance. Eu gosto muito da expressão da palavra do Senhor, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Eu olho para o céu, quem gosta de ver aqui o nascer do sol? Você gosta de ver? Eu acho lindo, cara, né? O sol rompendo a aurora. Naquele momento, a misericórdia do Senhor está sendo renovada para com toda a terra. Olha que, pá, isso é fantástico. Isso é fantástico demais. E por que algumas pessoas perdem a conexão com Deus? Né? Eu falei para você que tem algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade e privilégio de ter. Mas por que tem muitas pessoas que perdem essa conexão com Deus? E aí tem alguns aspectos que são interessantes, né? O primeiro deles é porque são pessoas que não conseguiram ainda trabalhar o seu passado. Não se esqueceram de traumas antigos. E olha aqui para mim, pessoas que não conseguiram ou que não conseguem lidar com o seu passado, não desfrutam do seu presente. Pessoas que não conseguem ou não conseguiram lidar com o seu passado, não conseguem desfrutar o presente. Então tem muita gente que não consegue ver essa conexão com o Criador no seu presente, essa vida abundante que Deus tem para dar, porque em algum momento do seu passado alguma coisa aconteceu que a pessoa não conseguiu se libertar daquilo, foi uma marca, foi um trauma, foi uma ferida que ficou ali. Eu acabei de falar agora a respeito de paternidade. Então, esses tempos atrás aconteceu comigo o seguinte, eu fui falar a respeito disso para uma pessoa e ministrar a paternidade de Deus. E ela falou assim, eu não consigo aceitar Deus como meu pai. Eu falei assim, por que você não consegue? Porque meu pai batia na minha mãe, meu pai batia em mim, meu pai batia nos meus irmãos, meu pai tentou matar a minha mãe, meu pai era um alcoólatra drogado, e quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, ele foi embora para comprar uma carteira de cigarro e nunca mais voltou. Então quando você fala assim para mim, assim, Deus é o teu pai, eu não quero pai na minha vida. Eu não quero pai, porque pai para mim significa o quê? Aquele que não fez o que tinha que fazer. Então tem que se ressignificar a paternidade na vida dessa pessoa. E explicar para ela que do ponto de vista genético e biológico, aquilo que faltou de paternidade, Deus pode restituir. Porque Deus tem a capacidade de restituir. Deus tem a capacidade de curar e sarar feridas. Eu creio nisso, você crê nisso também em nome de Jesus ou não? Eu creio que Deus tem essa capacidade. E aí eu ministro esse cara que está aqui, ó. Esse Deus que está na parábola do filho pródigo. Esse Deus que está de braços abertos esperando o filho voltar, que não está nem aí por aquilo que fez, mas que está na disposição de dizer assim, eu te quero, eu te aceito, vem, eu quero provar para você que o meu amor pode preencher e curar todas as feridas da tua alma. Agora, é óbvio que esse caso que eu estou apontando para você é um caso extremo, mas muitos de nós vivemos experiências no nosso passado que nos paralisaram, que nos traumatizaram, que nos feriram. E como isso acontece? Por coisas que a gente ouviu, por coisas que a gente viu e por coisas que fizeram com a gente, por toques, tanto no físico como na nossa alma. E principalmente pessoas que têm um vínculo com a gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso é um negócio que você precisa entender porque pode ser libertador na sua vida. Quando eu tenho um vínculo mais próximo com alguém, aquilo tem o poder de me paralisar ou de fazer com que eu possa voar muito longe. Quando não tem vínculo, a palavra não alcança com tanta potência no meu coração. Exemplo, eu posso sair daqui agora, você pode sair daqui agora, encontrar ali na rua, quando você estiver indo embora para sua casa, um sujeito que está pedindo uma esmola. E ele fala para você assim, me dá R$2. Você fala assim, cara, não tem R$2. Ele fala assim, você não presta, você não vale nada. Você vai virar para trás e vai embora. Aquilo não vai significar nada para você. Mas quando uma mãe, um pai diz para o filho assim, você não presta, você não vale nada, tem vínculo. E quando tem vínculo, aquilo marca o coração de uma pessoa. Por quê? Pelo vínculo, pelo laço. É porque alguém que significa algo para você disse isso. Isso é tão poderoso que pode marcar a minha vida durante toda a minha existência. E pode fazer com que eu fique travado, paralisado, ou pode fazer com que eu avance. Quando um pai diz assim para o filho, filho, eu acredito em você, você tem potencial, você vai avançar, aquilo é um choque de energia na vida da pessoa, e mesmo que de repente ela seja mais ou menos, ela vai sempre para o mais. Mas quando alguém que ama, alguém que tem vínculo diz assim, você não é capaz,
você não vai dar nada, você é burro, tudo que você faz dá errado. Se tem vínculo, aquilo tem o poder de paralisar as pessoas. E quando esta palavra de vínculo alcança o coração de alguém, e traz significado no pensamento dela, ela tem dificuldade de retomar a sua conexão com a sua fonte de vida. Tem dificuldade de se reconectar com Deus. Então, para que possa se reconectar com Deus, precisa então ir lá no passado e falar assim, eu quero quebrar todo o meu vínculo com aquilo que eu vi e ouvi. Eu sei que isso não me caracteriza, isso não forma a minha identidade. Eu sei que quem eu sou em Deus é muito mais do que aquilo que as pessoas disseram que eu poderia ser. E eu posso no Senhor ser uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que agora tudo se faz novo. E aí o meu vínculo agora com o Pai é retomado mais uma vez, e eu começo então a estar alicerçado, como raiz de uma árvore na minha fonte de vida. E aí vem para cima de mim, eu começo a olhar para as coisas como eu não conseguia olhar. E aí o cair em si começa a acontecer, porque eu não permiti que coisas do meu passado influenciassem o meu presente. Agora, você sabe que coisas do passado têm poder de paralisar as pessoas, como preocupações também com o futuro. Na mesma proporção que pessoas que não conseguiram tratar do seu passado não desfrutam o presente, pessoas que estão demasiadamente ansiosas e preocupadas com o futuro também não desfrutam o presente. Esses dias eu atendi uma senhora lá em Cornélio, ela tinha recém-chegado na cidade, recém-chegado na igreja, eu não conhecia a história dela ainda, e ela pediu então para marcar um horário no gabinete. E ela chegou assim, extremamente nervosa, preocupada, tensa. Eu pedi para a secretária então conduzi-la até ali o gabinete, senta aí e tal, e ela falou assim, pastor, eu estou muito nervosa, estou muito chateada, porque é o seguinte, eu tenho 2 filhos, e eles vão para a faculdade, e agora estou sentindo que... Eu falei, calma irmã, a psicologia explica, é síndrome do ninho vazio. Isso acontece mesmo, é assim, é desse jeito. Mas vamos conversar, irmã. Quantos anos tem os seus filhos? Um tem 4, o outro tem 6, pastor. Eu falei, mas peraí, irmã. Eles nem furam ainda, a senhora já está desse jeito. Então essa mulher tem um filho de 4, um de 6. Os caras vão demorar 10, 12, 14, 15 anos para ir para a faculdade, mas ela não está aproveitando esses 10, 12, 15 anos com os filhos, porque ela está preocupada que o filho um dia vai embora. Olha aqui para mim, você deu risada. Mas a gente é assim. A gente é cheio de ficar preocupado, ai meu Deus, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 10 anos. Eu tenho 2 filhos, esses dias eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho 8 anos para ganhar bastante dinheiro, porque vocês não passaram numa federal, tem que pagar uma faculdade para esses caras. Aí na mesma hora eu sou assim, eu não cuidei até agora. Viva o presente, cara. Quando chegar lá, fica tranquilo que eu sei o que eu vou fazer. Então a gente muitas vezes deixa de desfrutar o presente, porque a gente está muito ansioso e preocupado com o futuro. E a ansiedade demasiada e preocupação demasiada com o futuro também não faz com que a gente esteja ligado tanto assim nesse Deus. Porque olha aqui, se Deus falou para mim assim, fique tranquilo que eu tenho cuidado e vou cuidar, opa, então eu estou aqui, na minha fonte de vida, porque Ele está falando isso para mim. Se eu não estou ouvindo mais isso, é porque eu já me desconectei da fonte de vida. Está vendo como é importante essa conexão? Está vendo como que essa conexão é fundamental para a existência humana? Então, tem pessoas que ainda não conhecem essa conexão e você vai ser instrumento para que elas conheçam. Amém? Em nome de Jesus? Ok. Tem pessoas que foram paralisadas nessa conexão pelo seu passado. Tem pessoas que foram paralisadas nessa conexão por preocupações demasiadas com o seu futuro. Mas tem pessoas também que estão desconectadas dessa fonte de vida por causa do seu presente. Por causa de alguma situação que estão vivendo hoje, agora, da qual não gostaria de viver. Você sabe que a maioria das pessoas que vivem assim é quem tem uma conexão com Deus, é pessoas que buscam a Deus, é pessoas que oram, é pessoas que jejuam. E uma das artimanhas de Satanás na vida do ser humano, em relação à fé, é colocar no nosso coração aquilo que se chama de dúvida. A dúvida é cruel. Porque a dúvida, ela impede que a gente possa exercer a nossa fé. E isso acontece no presente, dúvida é no presente. É naquele momento. Será? Será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente deixa de exercer a nossa fé. Tem um fato no Evangelho, diz que, um episódio maravilhoso, diz que Jesus está com os discípulos no barco e ele resolve tirar um cochilo. Meus pais moram no litoral, eu morei no litoral durante 12 anos, andei muito de barco no mar. Quando vem vento, quando o mar está revolto, é difícil alguém dormir. Nem com o barco calmo é fácil dormir, imagina com vento, né? Diz que Jesus dormia, no meio daquela tempestade, dormia. E os discípulos olhando um para o outro, falaram assim, nós vamos morrer.
Olha só o que vai acontecer, o barco vai afundar. E um dos discípulos foi lá, sacudiu Jesus e disse assim: mestre, tu não te importa que a gente vai perecer, que a gente vai morrer? Tu não te importa? Jesus abriu o olho assim, acho que ele abriu só um, não sei. Aquieta-te vento, cala-te mar. E o texto fala que imediatamente o vento parou e o mar se acalmou. Aí Jesus olhou para o discípulo e falou assim: homens de pequena fé, por que vocês mesmos não deram essa palavra para o vento e para o mar? Se eu estou com vocês, se vocês estão ligados na fonte de vida, por que vocês não exercem a autoridade que vocês têm? Por que vocês, quando estão passando no presente de vocês por alguma luta, vocês não dizem assim: epa, eu não vou mostrar para Deus o tamanho da minha luta, eu vou mostrar para a minha luta o tamanho do meu Deus. Eu não digo assim: Deus, olha a minha luta. Eu digo: luta, se submeta à autoridade do meu Deus é muito maior que você, então sai da minha vida em nome de Jesus, eu vou vencer isso aqui. É outro tipo de comportamento, porque eu estou ligado na raiz, eu estou ligado na minha fonte de vida. Aí os acontecimentos do presente não vão me abalar, sabe por quê? Porque guardadas as devidas proporções, todo ser humano vai passar por uma luta, todo ser humano vai passar por uma batalha. A diferença não está entre passar e não passar, a diferença está entre como eu me comporto, qual a minha resposta diante dela. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não, você não vai morrer, fica tranquilo. Tem coisas que não vieram para te matar, mas vieram para te fortalecer. Se eu estou vivendo no propósito de Deus, tudo que acontece comigo, Deus tem alguma coisa para fazer ali, para me ensinar. Eu creio assim, você crê assim também ou não? Eu creio, porque senão a vida da gente não faz sentido, galera. Tem que fazer sentido. A nossa vida em Deus tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas. Olha Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é o cara que tem, pensa nisso. O cara que mais escreveu sobre liberdade na Bíblia é Paulo. O cara que mais escreveu. E você sabe de onde que ele escrevia essas palavras sobre liberdade? Na prisão. O cara preso, falando assim: ó, em Jesus vocês vão ser livres, em Deus vocês terão liberdade, vocês vão ser livres, e ninguém vai poder deter vocês, ninguém vai poder parar vocês. O cara é preso, falando a respeito de que a gente pode ser livre. Porque ele não ficou condicionado a um momento da sua existência. Aqui, acho que em Maringá não deve acontecer isso, mas lá em Cornélio Procópio às vezes acontece, de eu atender algumas pessoas assim, pensando que um acontecimento é ponto final, né? Então, a gente orienta as pessoas em alguns aspectos na vida delas, e algumas acatam a orientação, outras não. Então, chegou uma adolescente esses dias lá na igreja, 16 anos, com o pai, com a mãe: pastor, está aqui em depressão. Eu falei: o que aconteceu? Ai, pastor, comecei a namorar e terminou comigo, a minha vida acabou. Não tem mais sentido a minha vida. Eu falei: não, filha, tem muito homem por aí. Você está com 16 anos, é melhor você estudar um pouquinho mais, né? Vai ter o tempo certo, foi bom que você aprendeu que não era a hora, espera um pouquinho. Mas a tua vida não acabou por isso. Não é porque um fato isolado aconteceu que a vida acabou, que não tem mais sentido a vida. A gente não pode ficar olhando para o problema. Nós não podemos ficar fixando os nossos olhos. Olha aqui, ó. Tem um ditado popular que fala assim, que o olho do dono, né, engorda o boi, engorda... Uma coisa assim, né? Por quê? Porque onde eu fixo os meus olhos, aquilo tem poder de se avolumar, de crescer. Se eu olhar para o problema vai se tornar muito maior do que ele é. Mas se eu olhar para Deus, Deus vai começar a crescer na minha vida, o problema vai diminuir. Eu já atendi adolescente de 16 anos que não passou no primeiro vestibular. Pastor, não vou dar nada na vida, pastor. Nunca mais vou fazer vestibular. Quantos vestibulares você fez? 1. Pô, caramba, meu. Um fato isolado é capaz de fazer com que a vida não tenha... Olha aqui para mim. Ei, a vida é muito mais do que um acontecimento negativo. A vida é muito mais do que isso. E todo acontecimento que vem, que do ponto de vista humano é negativo, serve para frustrar a gente. Agora aqui para mim, ó. Em proporções certas, a frustração é extremamente necessária. Escute isso, em proporções certas, a frustração é extremamente necessária. Pastor, o que é frustração? Frustração é a diferença da expectativa e a realidade. Então você alugou, vai lá, eu vou passar o final do ano na praia com os meus pais. Legal. Aí aonde nós vamos? Olha que casa legal que meu pai alugou. Vamos tudo lá, família inteira, tio. Aí você olha a foto na internet da casa. Nossa, olha, frente para o mar. Que piscina, mas quando você chega lá é 1 quilômetro do mar, a piscina é uma bacia de alumínio, é o tanque. Você tinha toda uma expectativa. Quando chegou lá, a realidade era baixa. E o que aconteceu com você? Se frustrou, ok?
Mas às vezes a frustração é necessária, por quê? Como eu disse para você, em doses certas. Para quê? Para que nós possamos amadurecer. Ninguém consegue amadurecer se não se frustrar. Porque daí da próxima vez, você vai falar assim, opa, estou mais maduro nesse negócio aqui. Não é qualquer foto que vai me ganhar a minha ideia, não. Eu vou olhar melhor, vou fazer diferente. Se tem alguém que mora lá, vou pedir para dar uma olhadinha para mim. Amadureceu ou não amadureceu? Mas só porque aconteceu o quê? Uma frustração. Então a frustração em algumas doses é extremamente necessária, porque amadurece as pessoas. Por que está vivendo uma geração hoje de pais que estão com muito problema com seus filhos? Porque não conseguem mais permitir que os seus filhos se frustrem. Papai, quero a LOL. Está aqui a LOL, filho. Papai, quero videogame. Está aqui, filho. Quantos videogames você quer? Está aqui. Papai vai arrancar a calça aqui, vender para alguém, mas vai comprar para você. Aí não frustra mais. Só que um dia o mundo vai frustrar. Um dia o namorado vai falar que não quer mais, a namorada vai falar que não quer mais. Um dia o patrão vai dizer assim, ó, você não serve para trabalhar aqui mais com a gente. Um dia o reitor da faculdade vai falar assim, você não passou no vestibular. Um dia vai ter que sofrer a frustração. Então eu trabalho assim a minha paternidade com os meus filhos. Às vezes de forma proposital eu trabalho frustração neles. Mesmo podendo dar, eu digo hoje não vai ter. Porque eles precisam amadurecer. Eles precisam entender que a vida às vezes vai dizer não para eles. Ou não é verdade, estou dizendo para você? Ou a vida sempre vai dizer assim, sim, não, fica tranquilo, tudo que você quiser você vai ter. É assim a vida? Não é. Não é. Então, uma coisa que desliga a gente da nossa fonte de vida no presente são as nossas frustrações, com coisas pontuais, com acontecimentos do presente momento. Então, a gente esgotou agora a nossa primeira conexão, que é com quem, então? Com quem? Com Deus. E a mais importante. É a conexão mais importante, que é com Deus, que Ele é a nossa fonte de vida. Tá? Não esgotou não, porque eu quero dizer para você como que a gente faz, né, para poder cada vez mais ter essa fonte de vida ligada em nós. Que é através, obviamente, de oração, gente, leitura da palavra, tem que ler a Bíblia. Você botar a mão na tua cabeça assim, Deus, eu quero a mente de Cristo, eu quero a mente de Cristo está ali, ó, é os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter a mente de Cristo. Tá? A mente de Cristo está aqui, está escrita. Como que ele pensa, como que ele se dá, como que ele se relaciona, como que ele perdoa, como que ele exorta, que a mente de Cristo então vai para a palavra. E ore, tenha uma vida de oração, tenha uma vida devocional. Quem é que tem a prática devocional? Quem tem prática devocional? Quem consegue fazer devocional? Eu tenho a prática devocional, já faz bastante tempo, que eu instituí como disciplina na minha vida a prática devocional. Então, todos os dias eu faço devocional. E isso é algo particular, tá? Eu faço no meu primeiro momento do dia. Então, eu gosto disso, eu gosto de fazer já no primeiro momento, eu já passo para as listas de transmissões que eu tenho, lá da igreja, para os irmãos, para as pessoas. O meu hábito é esse, essa é a minha disciplina. Mas eu não consigo ficar um dia sem fazer devocional, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ouvir um tempo de adoração, sem chorar na presença de Deus, porque é isso que faz com que a gente aprofunde cada vez mais as nossas raízes nessa conexão que é tão importante, que é a conexão com Deus. Segunda conexão. Segunda conexão é importante também, que é a conexão com a gente mesmo. Você precisa se conectar, você precisa saber quem você é. Não é à toa que o filho pródigo ele cai em si. Porque se alguém caiu em si, por quê? Porque estava onde? Estava fora de si. Então quando o texto fala assim, ó, e ele caiu em si, ele estava fora. Ele não estava nele. Ele estava vivendo numa outra condição. Quando nós não estamos conectados com a gente tem e corre muito risco de ser impulsionado a ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. E a gente vai se moldando facilmente naquilo que o mundo, que os amigos, que essa ordem maciça de influenciadores, elas vão nos condicionando a ser aquilo que não é para a gente ser, nem para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque a gente não tem uma conexão com a gente. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. E para isso, a gente precisa entender 3 coisinhas básicas, como que o ser humano se constitui. Então, como que o ser humano se constitui? O ser humano se constitui por 3 fatores: identidade, relacionamento e herança. Ok? Então, o ser humano se constitui através de 3 pilares. É a constituição na filosofia, né? A constituição do sujeito eu. Identidade, relacionamento e herança. Então, eu preciso saber. Para eu poder ter essa conexão comigo, eu preciso saber primeiro quem eu sou, que identidade eu tenho. O que é identidade? Já fala, né? Aquilo que te identifica. Então, se eu conheço alguém, quando está chegando
o nome ligado à fisionomia, eu já digo, lá está chegando fulano, porque eu identifico ele. Ele tem uma característica. Essa é a tua identidade, é quem você é, o nome do teu pai, é o nome da tua mãe, é o teu biotipo, tuas características, nisso você se constitui, certo? Então, para você ter uma conexão com você precisa saber quem você é, primeiro na sua identidade. Tá? E você precisa aceitar quem você é e amar quem você é. Você precisa se valorizar. Escute, você precisa, como sujeito, se valorizar. Sabe por quê? Porque Deus te valorizou tanto que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso para morrer na cruz pela tua vida, e tanto valor que você tem. Então não se desvalorize, não se diminua. Escute, não pense de você menos do que você é. E mais, não pense de você menos do que Deus pensa ao teu respeito. Porque na constituição do sujeito, principalmente na identidade, às vezes nós somos condicionados a sermos aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Como eu disse para você, sermos moldados, é o que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 12. Não se moldeis pelo mundo. Não permita que o mundo dê uma forma para vocês, coloque vocês numa forma. Não, sejam renovados na mente de vocês pelo poder que há no Espírito Santo. Essa é a tua identidade. Então precisa saber que a minha identidade é, primeiro, não é evangélico, eu sou evangélico dentro de um contexto religioso. A minha identidade não é cristão, sim, eu sou porque eu sou um seguidor de Cristo, mas a minha identidade é filiação em Deus. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, Ele é o meu pai. E uma vez que Ele é o meu pai, Ele tem autoridade sobre a minha vida. Uma vez que Ele tem autoridade sobre a minha vida, eu ando sobre o governo dEle. Ora, é assim que é a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Então, na minha identidade, eu preciso saber isso. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha filiação. E se eu sou filho de Deus, eu ando sob o seu governo. É Ele que governa o meu pensamento, o meu caminho. Essa é a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Então, ninguém precisa dizer para mim assim, você é feio, você é isso, você é aquilo. Não preciso acreditar nisso. Eu não acredito nisso. Às vezes a gente se decepciona muito com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta, porque a nossa identidade não está firmada em Deus. A gente não sabe quem a gente é nele. E aí tudo que as pessoas dizem para nós, a gente acredita, mesmo não sendo verdade. Então cuidado com isso, cuidado para você acabar sendo aquilo que Deus não quer que você seja. E você corre um risco muito grande de perder aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque você vai perdendo aquilo que realmente você é. Então eu preciso saber, Deus é meu pai, essa é a minha identidade, essa é a minha identidade. Deus é meu pai, eu sou filho. Na parábola do filho pródigo, e aí a gente vai fazer esse link para conexão com a gente mesmo, ela começa assim, né? O filho mais novo, que é esse que caiu em si, ele chega pro pai e fala assim, pai, é o seguinte, eu estou cansado de ficar aqui com você, estou já exausto, e eu quero dar linha na pipa, eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar debaixo do mesmo teto que você. Identidade, paternidade, domínio, andar sobre o governo do pai. Eu não quero mais andar sobre o teu governo. Olha só isso, olha que loucura. Eu não quero mais andar sobre o teu governo, eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu quero ir embora. Só que para ir embora, pai, eu não quero ir com uma mão na frente e outra atrás. Eu quero a minha parte da herança. Quando Jesus conta essa parábola, não era tradição em Israel se dar a herança antes da morte do pai. Não era. Você vê como que Jesus está narrando aqui Deus. Deus falou assim, mano, você quer? Você tem o livre-arbítrio, você tem o teu direito de escolha. Você pode escolher, você pode tomar a sua decisão. Então está aqui a sua parte da herança. E diz que daí o pai deu para o filho mais novo, e o filho mais novo vai embora. Ele vai embora para onde? Deus fala assim que ele foi para uma terra longínqua, foi para longe. Por quê? Porque é chato fazer coisa errada perto do pai, porque senão o pai pode ver. É ruim você olhar para o pai, né? Tipo, nossa, meu pai está vendo eu fazer isso aqui. Não é chato? Quem aqui já foi pego fazendo coisa errada pelo pai, pela mãe, assim? Ninguém? Chato pra caramba, né? Então ele não queria isso, então ele foi para longe. Ele foi para longe. E o texto fala que ele começou ali, nossa, gastar tudo que tinha, festa, amigo, não sei o quê. Tudo que ele podia fazer, ele começou a fazer. E aí diz que de repente o dinheiro começou a acabar. Veio uma escassez muito grande sobre a terra que ele estava. Além da escassez de recursos, começou a fome. Nesse momento os amigos foram embora.
Aí ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais recurso nenhum, não tinha mais comida. O texto fala que ele começou a tratar de porcos. E o texto, olha só o texto como é forte, diz que ele tinha vontade de comer a comida que era dada para os porcos, mas ele não podia comer. Aí o texto fala assim, ó, aí ele cai em si. Caiu em si quando? Quando chegou na escassez, quando chegou no fundo do poço. Puxa, não precisa ser assim, não há necessidade, mas com ele foi assim. Chegou lá, e diz que ele conjecturou, pensou, voltarei para a casa do meu pai, terei com ele e direi, Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. Ele conjecturou isso. Mas só que ele não ficou só no campo da ideia. O cair em si não é só ficar no campo da ideia. O cair em si é colocar a ideia em prática. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Esse é o motivo que muita gente hoje está perdendo muita oportunidade na vida. Porque é muito bom de pensar, mas muito fraco em praticar. Cara, você tem ideias... Dentro da igreja, eu fico de cara dentro da igreja, como a gente tem pessoas extremamente criativas. Show demais. A gente vai nos acampamentos de jovens, de juvenis, a igreja não perde nada para o mundo, pelo contrário. O mundo tinha que vir na igreja para pegar os insights da que a galera faz para levar para outros eventos. Pensa uma galera criativa, está aqui. Mas tem alguns que só ficam no campo da criatividade. Não entram no campo da prática, da ação. Ok? Fechou parênteses. O filho pródigo fez isso, ele conjecturou. Só que ele entrou no campo da prática, ele se levantou, caiu em si e se levantou. Olha a conexão. Conexão consigo mesmo é muito mais do que pensar. É fazer. Mas olha só, uma coisa que quando ele caiu em si, ele não tinha sacado ainda. Diz que ele foi andando. Diz que quando estava chegando lá na terra do pai, diz que o pai de longe o avistou. O que significa isso? A nossa paternidade em Deus é tão significativa, que às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. O salmista Davi escreve assim, vários salmos que ele fala a respeito dessa conexão dele com Deus, né, dessa conexão com ele mesmo, mas ele fala assim, Senhor, inclina os teus ouvidos para mim. Eu acho sensacional isso. Inclina os teus ouvidos para mim. Quando você quer falar baixinho com alguém assim, e a pessoa não escuta, o que a pessoa faz perto de você? Ó? Dá uma inclinadinha, né? É como se Deus tivesse se afastado de Davi. Não é que Davi se afastou de Deus. E aí ele estava tentando falar, e parecia que Deus não estava escutando. Mas Deus nunca se afasta da gente. E aí Jesus vem na parábola do filho pródigo e fala assim, ó, o pai não se afasta de ninguém. E quando o filho está chegando, o pai já está ali. E diz o texto assim, que o pai de longe o avistou e fez o quê? Correu na direção do filho. E o filho começou a colocar em prática aquilo que ele tinha conjecturado, que ele tinha pensado, pai, pequei contra o céu e contra ti, o pai, fica quieto, cara, você não precisa falar nada, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É o seguinte, não importa o que você fez, não importa quais foram as conexões que você quebrou com você e que você quebrou comigo, o importante é que você caiu em si. O importante é que muito mais do que conjecturar, você fez uma ação, você veio até a minha presença. E agora eu quero dizer para você, o que eu vou fazer? Eis, traz a melhor roupa, traz um anel, traz uma sandália, mata novilho, mata carneiro, chama a banda, porque hoje vai ter festa, porque o filho que estava perdido agora voltou. Essa conexão que a gente tem com a gente, tem que ser essa conexão ligada nessa paternidade de Deus, desse Deus que não se esquece da gente, desse Deus que não nos abandona. A maior fake news do planeta é essa, Deus vai te abandonar, Deus esqueceu de você, Deus vai te deixar. Deus não deixa, quem deixa é a gente, quem esquece é a gente, quem fica desconectado dessa conexão fundamental, que é a primeira que eu falei, somos nós. A conexão comigo mesmo me faz entender a paternidade de Deus, o quanto ela é essencial para a minha vida, e esse Deus que exala amor incondicional. Pelo menos no Novo Testamento, 4 verbos no grego para falar de amor. São os 4 mais utilizados no Novo Testamento. Filéu, storge, eros e ágape. Filéu, de filantropia. Storge, amor por irmão, por um amigo. Eros é o amor de um homem por uma mulher. E o ágape, amor incondicional.
Sabe por que a gente tem dificuldade demais de sentir o amor de Deus, de se entregar para o amor dele? Porque nós temos uma dificuldade com a incondicionalidade. Quer ver? Vou te explicar. Quem aqui já é casado aqui? Deixa eu ver quem já é casado. Legal. Estão casados, certo? Um amigo recebe vocês, convida vocês para ir na casa deles. Mas fazem, cara, aquele jantar maravilhoso. Puxa vida. Ah, o que vocês gostam de comer? Lasanha, você? Risoto e lasanha, para agradar os dois. Risoto e lasanha, para agradar os dois. Pai, eles saem da casa do amigo assim, ó. Pô, os caras fazem tudo que a gente gosta. Quando tá batendo a porta, sabe o que eles vão falar para o amigo? Na próxima é lá em... Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês querem o quê? Retribuir. Porque esse é o espírito nosso, da condicionalidade. A gente está sempre buscando fazer alguma coisa em troca para aquilo que a gente recebeu. É por isso que demora para cair a ficha do amor incondicional de Deus, porque a gente está sempre tentando, no nosso subconsciente, fazer alguma coisa para atrair o amor de Deus. Não é necessário. Porque Ele já nos ama do jeitinho que a gente é. Mesmo que você falhar, mesmo que você pisar na bola, mesmo que você pegar toda a herança e gastar, mas quando você cair em si, esse amor incondicional vai estar esperando você. Terceira e última conexão, a conexão com o outro. Então a primeira conexão é mais fundamental, com Deus, com o Criador, nossa fonte de vida. Segunda conexão, com a gente mesmo, cair em si e perceber essa minha identidade, essa paternidade de Deus. E o terceiro, estou adiantando aqui, gente. Se deixar, eu fico aqui 5 horas falando direto, nós pulamos até para a segunda sessão já, não tem nem intervalo. Terceira conexão é com o outro, né? E é interessante essa conexão com o outro, né? É como a gente se conecta com outras pessoas. Como é que é a nossa conexão com o outro? O irmão mais velho não tinha uma boa conexão com o irmão mais novo, não. Né? Porque diz que daí o pai pegou, recebeu o filho, anel, roupa. Aí diz que o filho mais velho estava lá no campo. Aí estava subindo o filho mais velho, de longe ele já viu a fumaça na churrasqueira, bombando. Ó, o acordeon lá aqui, ó, o sanfoneiro, o teclado, o Rodrigão lá já estava no baixo. Já é dessa época o Rodrigão. Aí o cara fala assim, mas o que está acontecendo? Eu trabalhando lá, maior festa aqui na casa do meu pai. Aí quando ele está chegando perto da casa do pai, ele pergunta para um dos empregados do pai, fala, o que está acontecendo aí? Que loucura que é essa aí? Que banda que é essa aí? De onde que é essa banda aí? É lá da Metodista de Maringá. Uau, que massa. O que está rolando? Está rolando picanha, cupim, asinha de frango, maminha, fraldinha. Para os mais clássicos tem lasanha, tem risoto. Tem tudo aqui. O que mais tem? Coraçãozinho. Ó, quem gosta do coração. Está tudo lá. Ele fala assim, mas por que essa festa toda? Aí o cara fala assim para ele, ó, porque o teu irmão, ele voltou e teu pai recebeu ele com festa. Agora, olha só que massa sacada que tem no texto. Diz que o filho mais velho chega para o pai e fala assim, ô pai, esse teu filho, está aí no texto, esse teu filho aprontou, fez tudo que fez, e você recebe ele desse jeito, ele não chama o cara de irmão dele. Ele fala o quê? Esse teu filho. Olha que falta de conexão com o outro. Olha como que a gente é, né? A gente é assim, e se você não é assim, que bom, mas na maioria nós somos assim, ó. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando nós vamos pedir perdão para Deus, como é que a gente faz? Ai, Senhor amado, papai querido, Abba, paizinho, pequei, Jesus, tem misericórdia de mim, não pesa a tua mão sobre mim, Senhor, esquece rapidinho disso, Senhor, tira a semente da terra rapidinho, para não precisar nem colher o que eu plantei. É assim, né? Quando a gente erra. Mas quando o outro erra com a gente, como é que a gente faz? Senhor, pesa mesmo, Jeová. Pega ele, Jesus, chicote no lombo, vara, Senhor. É assim, não é? Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário. Quando o outro erra, a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia dele. Quando a gente erra, fala, Senhor, me trata. Mas a gente não é assim, né? Porque a gente tem dificuldade na conexão com o outro. A gente está sempre querendo benefício para nós. A gente quer sempre o bônus. E o outro que fique com o ônus. Aí o cara chega e fala assim, esse teu filho. O pai fala assim, não, cara, o teu irmão. Aí o pai cutuca ele, o teu irmão voltou. É, pai,
Mas quando eu quero comer um bezerro aí, um carneiro com meus amigos, nunca fiz nada. Falei assim, pois é, meu filho, você nunca fez porque você nunca pediu, porque tudo que é meu é seu. Isso quebra a gente no meio, sabe por quê? Porque a gente se acha único e exclusivo filhinho querido do pai. Não, gente, todo mundo é filhinho querido do pai. Todo mundo é. Então nós temos que parar com esse negócio assim, olha lá o outro no mundo, olha o outro. A pessoa mais importante hoje não é quem está aqui, é quem está lá fora, quem ainda não está aqui dentro. Ela é mais para a gente poder ganhar ela para Jesus. Mas a gente está vivendo tanto esse egoísmo, inclusive institucionalizado, inclusive espiritual, que a gente passa despercebido das pessoas que têm tanta necessidade de ter essa conexão com o Pai. Porque nós estamos desconectados dos nossos irmãos, das pessoas que Jesus morreu na cruz por elas também. Quer um exemplo maior? O maior exemplo agora é essa divisão política que está tendo no Brasil. Independente da posição que a gente tem, como é que a gente fala agora do outro? Você é burro, hein? Vai votar nesse cara aí, você é tonto. E o outro também fala pra gente. Ou, vice-versa. Você é tonto também. Por quê? Porque a maior estratégia do inimigo é dividir uma sociedade. Sabe por quê? Porque a casa dividida não prosperará. E o que é a célula máter de uma sociedade? Família. Você pode ver que as estruturas familiares estão ficando cada vez mais o quê? Divididas. Porque se uma estrutura familiar está dividida, a sociedade também está dividida. Então eu não quero entrar no mérito aqui, mas a gente vê alguns formatos ideológicos separando cada vez mais grupinhos, dividindo pessoas. Vamos fazer aqui um grupinho, uma lei para vocês. Um grupinho, uma lei para vocês. Um grupinho, uma lei para vocês. Um grupinho. Por quê? Porque quanto mais dividido tiver, mais enfraquecido fica a sociedade. E a gente está caindo nessa. Nós estamos cada vez mais nos dividindo. Cada vez mais pegando o ar um do outro. Porque não pensa igual. Porque não tem, de repente, a mesma linha de raciocínio que a gente. Nós vamos ficando desconectados. Agora, você sabe de uma coisa que é super interessante? É que Jesus morreu na cruz por todos nós. Os que pensam como a gente, os que pensam diferente da gente. E aí nós temos que parar dessa estrutura de querer, competir com o outro, porque alguém que a gente acha que é melhor do que o outro, e vestir a mesma camisa do Evangelho, e parar de ficar perdendo tempo com tantas discussões que não levam a lugar nenhum, e entrar em discussões que vão levar, sim, a algum lugar, e que vão levar ao melhor lugar, que é a presença de Deus. A gente está muito desconectado do outro, muito, 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 muito. Gente, eu acho muito legal, tanto na primeira multiplicação dos pães e peixes, como na segunda, o texto fala assim que Jesus sentiu compaixão do povo. Na segunda multiplicação, lá em Marcos, capítulo 8, Jesus fala assim para os discípulos assim, porque como é você esse povo? Não pode ir embora não, estão 3 dias com a gente, esse povo não pode ir embora, porque eles vão morrer quando estiver indo embora. Mas mestre, como é que nós vamos dar comida para esse povo? Nós estamos no meio do deserto. Mas o texto fala assim, Jesus se compadeceu, Jesus sentiu compaixão deles. Aí Jesus falou assim, o que nós temos aqui? Senhor, nós temos um pãozinho aqui, um peixinho ali. Jesus deu graça, abençoou, todo mundo comeu, ainda sobrou 7 cestos, todo mundo foi embora tranquilo para casa. Por quê? Porque Jesus sente compaixão, inclusive daquele que pensa diferente da gente. A gente tem que, às vezes a gente perde muita oportunidade de ganhar alguém para Jesus por discussões que não tem nada a ver, que a gente está aí deixando que ganhe mais espaço do que o Evangelho. Certo? E aí, para encerrar essa questão da conexão com o outro, o que o pai fala então para o filho? Filho, é que você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Esse teu irmão aí voltou, porque ele estava perdido, mas você nunca me pediu nada. Você nunca me pediu. Quem aqui já trabalhou com o pai? Deixa eu ver, quem já trabalhou com o pai? Eu já trabalhei com meu pai. Rapaz, eu ficava nervoso, hein? Eu tinha que ser o primeiro a chegar, varrei a firma, o último a sair e não tinha salário. Verdade. Na minha época, ganhava 20 por semana. Aí um dia, cara, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, não é possível isso. Não é possível isso. Ele falou assim, o que foi, filho? Os caras zoam com você, eu estou sempre aqui. Os caras dão migué no você, eu estou sempre aqui. Os caras têm salário, pai.
Ele falou assim, pois é, mas eles são meus funcionários e você é meu filho. Enquanto eles têm salário, você tem toda a minha herança. E aí eu preciso parar para pensar nas minhas conexões, o que eu estou desejando para a minha vida? Eu desejo um salário? Eu desejo a herança? Esse filho não tinha entendido, não tinha sacado isso ainda, né? Tudo que era do pai era dele. Tudo que era. Então, e às vezes isso acontece dentro da igreja, né? O outro é mais espiritual que eu, o outro é mais isso que eu. Nós temos que parar com isso. Não podemos permitir que esse tipo de pensamento deixe a gente desconecta um do outro. A gente precisa separar um pouco com isso. A gente precisa estar mais conectado entre nós mesmos. E, para finalizar agora de verdade, nas minhas conexões eu preciso pensar em duas coisas. Essas minhas conexões interpessoais estão me aproximando de Deus ou estão me afastando dele? Eu não sei como que é o nome das baladas aqui de Maringá, mas lá em Cornélio tem uma balada forte lá que chama Porão. Porão, é o risca-faca, copo sujo, a gente fala. Aí eu conheço uma galera, desde quando eu cheguei em Cornélio, estou 11 anos, o 12º ano, mano, em Cornélio. Eu conheci gente que falou assim, pastor, vou evangelizar no Porão. Isso faz uns 10 anos, até hoje não voltou mais. Foi lá evangelizar e não voltou. Não voltou. Não voltou, cara. Não sei onde que está. Por quê? Porque tem relacionamento que aproxima a gente de Deus, mas tem relacionamento que afasta a gente de Deus. Então, quando um garoto chega lá no meu gabinete, e alguns, graças a Deus, por honra ao pastor, ao líder espiritual, falam assim, pastor, qual que é o estilo, né? A menina chega, pastor, qual que é o estilo de homem que o senhor acha que, né? Ou o menino chega, pastor, qual que tem que ser a menina? Fala assim, gente, é simples. Primeira característica que você tem que achar no outro, para você se relacionar. Ele te aproxima ou não te aproxima de Deus? Esse relacionamento com essa pessoa vai te deixar mais crente ou vai esfriar você na fé? Então, isso eu tenho que pensar muito, galera. Com quem eu estou andando? A galera que eu estou me relacionando, quem me influencia? Me aproxima de Deus ou me afasta dele? Porque se a garota, firmeza, participa do louvor, da intercessão, começou a namorar, já no próximo sábado não aparece no culto. No domingo também não vem. Na ceia não aparece mais. Aí ela vai falar que aquele cara é o cara de Deus. Não, porque Deus colocou esse homem na minha vida. Não pode ser, querido, porque Deus não vai colocar na tua vida alguém que te afasta dele. Não faz sentido isso? Olha aqui, ó. Como é que Deus vai colocar na vida de alguém? Foi Deus que colocou. Foi Deus. Porque pastor, ele me enche os olhos. 3 meses depois chegou desse tamanho, assim, enche de pancada, né? Me enche os olhos. Não, filho, não tem que te encher os olhos. Tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que te aproxima. Isso não é só no relacionamento de namoro, não, galera. É na amizade. Seus amigos na escola, seus amigos na faculdade, seus amigos no trabalho. Com quem você gasta mais o teu tempo? É com quem te aproxima de Deus ou com quem te afasta de Deus? Ah, pastor, mas eu tenho que colar nos que estão meia boca para eu grudar neles. Pois é, meu irmão. Então cola para eles grudarem em você, não para você grudar neles. Porque se você vê que você está mais para cá do que para lá, meu irmão, então descola e vai para outro. A gente tem que pensar nisso nas nossas conexões. Então, reflete um pouquinho aí, né, nessas tuas conexões. Aí. Com quem você tem se conectado hoje? Você tem sido instrumento na vida dessa pessoa para aproximá-la de Deus? Essas pessoas têm te deixado mais crente? Ou os seus relacionamentos são relacionamentos que esfriam você? Teus relacionamentos virtuais te aproximam de Deus ou não? Porque a gente fala de relacionamentos interpessoais, mas quase não tem, né? Esses dias eu e a Gisele estavam no carro, 2 juvenis atrás, e dando risada no celular. E dando risada. Falei, amor, vocês estão de sacanagem, esses dois aqui. Falei, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos conversando aqui. Mas com quem? Não, entre nós dois, pelo celular ali, ó. Um com o outro, do meu lado no carro. Falei, não, gente, tá de palhaçada isso aí, né? Então, os seus relacionamentos virtuais estão te aproximando de Deus? O que você vê na internet, o que você vê no celular, te aproxima de Deus? Aquele videozinho que você olha, aquele site que você entra, te aproxima de Deus? São 3 conexões fundamentais, galera. Minha conexão com minha fonte de vida, minha conexão comigo e as minhas conexões externas. Amém? Tá bom por agora? Amém? Tá bom, né? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Quero orar com você. Quero orar com você. Cair em si.
é preciso cair em si. Você conhece alguém que caiu em si? Hã? Eu já. Até eu já caí. E eu mais ou menos igual o filho pródigo. Precisei ir lá né? Não igual o filho pródigo, mas cair em si é bom. É bom que a gente abre os nossos olhos. Né? Os olhos precisam ser abertos. Tá bom? Quero orar com você sobre essa palavra, para que eu possa despertar o cair em si, 3 conexões fundamentais, com Deus, que é minha fonte de vida, comigo mesmo, estabelecendo a minha identidade, a paternidade de Deus sobre mim, e as minhas conexões externas, né? Meus relacionamentos, a vida que eu estou levando, tá? Cair em si é libertador, gente. É muito bom. E eu queria, pelo menos aqui, falar 3 coisinhas para você, para a gente orar. Então, a primeira é que eu falei lá que o que impede a gente de aprofundar o nosso relacionamento com a nossa primeira conexão, que é com Deus. São coisas que aconteceram no nosso passado, preocupações demasiadas com o futuro e talvez alguns acontecimentos do presente. E eu queria, nesses 3 aspectos, hoje trabalhar aqui esse tempo de oração. Porque talvez, em algum momento, você não está bem conectado com a tua fonte de vida, aí está fraco, ansioso, preocupado, tenso, porque em algum momento, alguma coisa lá do teu passado, você ainda não conseguiu superar. Talvez está preocupado demais com amanhã, preocupado demais com a família, alguma coisa lá em casa acontecendo, eu não queria ter essa casa, não queria ter esse pai, por que eu nasci aqui? Meu Deus do céu, eu podia ter nascido lá na casa da fulana, como é bom lá. Aí isso impede você de desfrutar o teu presente. Às vezes você está num presente hoje, vivendo uma frustração. E aí está com dificuldade de aumentar e aprofundar as tuas raízes na principal conexão que você tem que ter, que é com o Criador, que é a sua fonte de vida. Feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Gente, todos nós aqui fomos marcados em algum momento da nossa vida. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Em algum aspecto foi marcado. Na vida familiar, na vida emocional, sentimental, todo mundo foi. E se você não tratar essa marca, se você não permitir que Deus te cure e restaure nessa marca, você fica impossibilitado de aproveitar essa conexão com Deus no teu presente. Talvez hoje no teu presente está vivendo um tempo de dificuldade na tua vida. Talvez essa semana mesmo, eu sei que durante essa semana teve pessoas aqui que falam assim, eu já não aguento mais, puxa vida, estou firme com Deus, estou tentando cada vez mais, o negócio parece que para mim não anda, a sensação que eu tenho é que eu dou um passo para frente, recuo 2, 3 para trás. Tem gente que está aqui hoje, que pensou assim essa semana, e tem pessoas aqui demasiadamente preocupadas com o futuro. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir casar? Não vou. Será que eu vou ter filho? Não vou. Será que eu vou ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido? Meu Deus do céu, será que eu vou ter recurso? Será que eu vou ter um emprego bom? Meu Deus, como é que vai ser minha vida? Tem pessoas assim aqui. E nesses 3 aspectos eu queria orar sobre a tua vida agora, para que você esquecesse por um momento do passado, do presente e do futuro, e simplesmente decidisse assim, Senhor, eu quero depender única e exclusivamente do Senhor, porque o Senhor é minha fonte de vida, e eu quero me conectar 100% com o Senhor. Então se você deseja isso, eu queria chamar você para vir aqui no altar, eu quero orar junto com você aqui, vem bem rapidinho aqui para a gente poder orar. Vamos fazer isso, eu já estou aqui, porque eu quero isso para a minha vida, sabe? Eu quero isso. Cara, eu quero restabelecer essa conexão com Deus todo dia na minha vida. Ele é minha fonte de vida, Ele é a tua fonte de vida, e sem Ele a gente não vai para lugar nenhum, é dele que vem o nosso recurso, é dele que vem a nossa força, sabe? Vem cá para a gente orar, vem cá, não fica aí no teu lugar não, vem aqui. Eu sei que Deus está tocando teu coração para você colocar a tua vida na presença dEle, e dizer para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha fonte de vida, eu não quero me alimentar de outras coisas, eu não quero correr o risco, Senhor Deus, de me alimentar daquilo que vai me fazer mal. A gente é fruto daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente absorve, no nosso físico, no nosso emocional e no nosso espiritual. A gente é fruto daquilo que a gente consome. Então tem coisas que você vai consumindo, por aí vai fazendo mal pra gente. Então talvez você consumiu muita coisa que fez mal para você. Talvez hoje você quer falar assim, Senhor, eu não quero mais viver de consumir aquilo que me faz mal.
Eu quero estender as minhas raízes o mais profundo possível, para que do Senhor, Pai amado, eu possa me nutrir, para que no Senhor eu possa crescer, e para que no Senhor eu possa frutificar. É isso que eu quero, essa é a minha intenção aqui. Então, se você quer isso, eu queria que você aqui no altar, durante 1 minuto, orasse com essa disposição para Deus. Senhor, eu quero estender as minhas raízes mais profundas. Eu entendi que o Senhor é a minha única fonte de vida, e eu quero, Pai amado, declarar aqui no altar do Senhor, que eu quero, Pai amado, me alimentar dessa fonte de vida. Eu quero me alimentar do Senhor. Pode orar aí, pode orar. Sim, Deus, é isso que nós queremos, Pai. Deixa o céu descer. 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 Poder do ar, é a glória para sempre, amém. Teu, aleluia, Jesus. É o reino teu, é o poder do ar, é a glória para sempre, amém. Antes de eu orar, eu quero contar para você um testemunho de quanto é importante a gente entender essas conexões. Ô Gabi, vem cá, filha. Deixa eu contar um testemunho para você. A Gabriela tem 11 anos. Essa moça linda aqui, que graças a Deus puxou a mãe, né? Quando a Gabriela tinha 1 aninho, ela já dormia no quarto dela, no berço. E era mais ou menos umas 3:30 da manhã, ela começou a chorar. Eu cheguei no berço, ela chorava muito. Quando ela ia puxar a respiração, assim, ela gritava. Eu coloquei a mão assim na Gabriela, ela estava ardendo em febre. Eu fui colocar o termômetro nela, ela estava com quase 40 graus de febre. Primeira filha, você não sabe muito bem o que fazer. Eu corri na Santa Casa, lá em Cornélio, chegou lá, a médica já pegou e não sei o que lá, e ela fazia assim e gritava de dor, ela tentava puxar a respiração e gritava de dor. Aí a médica falou assim, vamos fazer um raio-x do pulmão. Aí quando viu, ela tinha pego uma bactéria, um pulmão estava inteirinho tomado e o outro mais da metade. Aí a médica falou assim, olha, se vocês não tivessem trazido essa menina agora, que vocês iam perder ela. No outro dia de manhã chegou o pediatra dela, que já acompanhava. Aí falou assim, ó, a gente vai ter que fazer um tratamento aí bem intenso, vai ter que fazer uma flebotomia, fazer um corte aqui, colocar um catéter e colocar um antibiótico bem forte para que ela possa combater então essa bactéria. Esse hospital onde ela estava sendo internada, toda semana eu ia ali fazer um trabalho com os médicos, enfermeiros, uma devocional, toda quinta-feira às 10 da manhã, 15 minutinhos. Eu orava com os médicos, enfermeiros, lia um texto da palavra, 10, 15 minutos. E quando terminava esse devocional, eles pediam para mim assim, os enfermeiros, pastor, vai no quarto tal lá orar, fulano tá assim, pastor, vai no quarto tal orar. E a gente orava e depois a gente ouvia. As pessoas falavam assim, olha, Deus curou, o milagre aconteceu. E eu olhei para minha filha ali aquele dia e falei assim, Deus, eu venho orar com tanta gente aqui. Puxa vida, né? O Senhor não vai curar minha filha? Cura minha filha, cura minha filha. Comecei a orar. Cara, e nada aconteceu.
Levaram a Gabriela para poder fazer, primeiro para tentar colocar o remédio, não conseguiu, aí precisou fazer a flebotomia. No segundo dia que eu estava na Santa Casa, eu desci a rampa da Santa Casa com o meu presente, frustrado no meu presente, frustrado. Falei, puxa vida, né, segundo dia já aqui. E quando eu desço assim, tinha um andarilho, assim, um sujeito sentado no banco lá embaixo da Santa Casa. Aí Deus falou para mim assim, ó, você vai chamar esse cara para almoçar com você. Eu falei assim, o senhor só pode estar de brincadeira comigo, minha filha lá em cima, quase morreu, o senhor falando para eu ir almoçar com um cara, com esse cara, até desconsiderei, o cara, olha a minha falta de conexão com o outro, ó. Eu falei, não vou. Ele falou assim, você vai chamar ele para almoçar, vai pagar o almoço dele, vai perguntar da vida dele, vai dizer assim para ele assim, ó, não me esconda nada, conte toda a verdade sobre você para mim. Cara, eu contrariado, mas precisa ser obediente, chamei o cara, falei, olha, vamos almoçar comigo. Na frente da Santa Casa ali tem um restaurante, sentei com ele, perguntei o nome dele, ele falou, meu nome é Celso. Falei, Celso, conta toda a tua história para mim, mas não minta para mim, conte a verdade, porque Deus está mandando você contar a verdade para mim. Ele falou assim, há 12 anos, por uma frustração na minha família, eu abandonei minha esposa e os meus filhos. Faz 12 anos que eu estou fora de casa. E nesses 12 anos eu me envolvi com droga, com álcool, mas hoje eu estou bem. Só que eu não tenho mais coragem de voltar para minha casa. E hoje eu faço para viver alguns trabalhos de artesanato, com madeira e tal. Deus falou assim para mim, assim, ajuda ele. E tem um marceneiro na nossa igreja. Eu liguei para o marceneiro e falei assim, ô Celso, o que você precisa aí? Eu preciso de madeira, estilete e tal, e cola de sapateiro. Quando ele falou cola de sapateiro, eu falei, esse cara está dando migué em mim. Ele quer a cola para cheirar. Aí Deus pediu, vou fazer. Liguei pro Robson, que tem a marcenaria lá na igreja. Falei, Robson, estou aqui com o sujeito na Santa Casa, assim, assim, assim. Ele precisa disso, disso, disso e cola de sapateiro. Ele falou assim, pastor, o cara está dando migué no senhor, pastor. Ele só quer a cola. Falei, ô Robson, mas Deus falou para eu fazer. Ele falou assim, pastor, se Deus falou, em 10 minutos eu estou aí com tudo isso. O Robson nunca foi tão rápido. Porque marceneiro, né, ele é assim, pelo menos lá, demora para entregar as coisas pra gente. Mas naquele dia ele foi rápido pra caramba e trouxe as coisas lá. No outro dia ele tinha feito uma capela com a madeira. A Gabriela ficou internada 15 dias. Durante esses 15 dias, meu melhor amigo foi o Celso. Todos os dias a gente conversava, todos os dias. 15 ou 17 dias a Gabriela ficou internada. Quando eu estava saindo para ir embora para casa, recebeu a alta, o Celso era meu amigo, queria conhecer a minha filha. Porque foi através do motivo dela estar doente ali que eu conheci o Celso, né? Quando eu desci a rampa da Santa Casa, o Celso não estava lá. Não estava mais lá. Falei, caramba, perguntei para a moça da recepção, ela falou assim, pastor, ele foi embora. Foi embora. Beleza. Menos de uma semana depois eu recebi uma ligação lá na igreja. A secretária me passou e falou, pastor, tem uma moça aqui, não quis identificar, mas está procurando o pastor Petreg. Peguei o telefone e falei assim, olha, o senhor não me conhece, mas o senhor deve conhecer o Celso, eu sou a esposa dele. 12 anos depois, meu marido voltou para casa. Que Deus possa abençoar a tua vida, porque você se conectou com ele. Eu perguntava assim, Deus, por que o senhor fez a Gabriela ficar doente? Por que tanto tempo doente, sendo que eu orava com as pessoas, o senhor curava? Deus falou assim, eu não quis que a Gabriela ficasse doente. Mas eu usei do momento de frustração tua para mostrar para você que mesmo nesse tempo, eu sou Deus sobre a tua vida, eu faço coisas novas na tua vida. Se conecte comigo, não se esqueça que eu sou teu pai e cuido de você. Se conecte com o outro, porque eu posso fazer coisas grandiosas através dessas conexões. A Gabriela está com 11 anos, graças a Deus, maravilhosa, linda, perfeita. E o Celso está na casa dele, com a mulher e com os filhos. A mulher dele, 12 anos, aguardou o cara voltar. 12 anos a mulher aguardou o cara voltar. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito, nada atrapalha o propósito dele de acontecer. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, ei, Deus tem um propósito na tua vida, talvez você ainda não saiba qual é, mas uma coisa eu sei, ei, aprofunde as tuas raízes na tua fonte de vida, para que o propósito dele em você se realize, se torne verdade. Sabe, em nome de Jesus. Eu falei aqui no começo para você, eu não me contento, foi na oração, eu não me contento com 10%, nem com 50%, nem com 60%, eu quero tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Então se você também quer isso, coloca a mão sobre o teu coração agora, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos e filhas, nós ouvimos a tua palavra, nós entendemos a importância de nos conectarmos com o Senhor, nossa primeira conexão e mais importante é contigo. Talvez em algum momento da vida, por alguma circunstância, acontecimento, por uma ansiedade,
por uma preocupação, por uma frustração, essa conexão foi rompida, foi cortada ou foi enfraquecida. Eu quero orar hoje aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nunca deixou de se conectar conosco. O Senhor nunca deixou de querer ser nossa fonte de vida. É a gente que sai da Tua presença. Então hoje nós estamos fazendo o caminho de volta. Nós estamos aqui no altar declarando: nós decidimos que o Senhor é a nossa fonte de vida. Nós escolhemos o Senhor como a nossa fonte de vida. E nós decidimos que nós vamos aprofundar as nossas raízes, a fim de que o propósito do Senhor se cumpra em nós. Em nome de Jesus. Amém.